Fernando. Estamos ao vivo agora, Fernanda. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vinda ao Unitalks novamente aqui, né? Você prontamente aceitou nosso convite para estar aqui para falar de um assunto muito, mas muito importante, né? Não sei se depois você vai falar, eu acho que a gente está aumentando os casos na atualidade, se eles estão diminuindo, se estão estabilizando. Eu acho que estão aumentando, né? Com certeza, infelizmente, né? A tendência os dados eles vão ficando mais alarmantes conforme as novas pesquisas vêm acontecendo, né? Então, a tendência nesse cenário atual é só piorar. Para você que está ao vivo aqui, eu sou o Joni Yanti Tuniquante, sou anfitrião dessa noite aqui, recebendo a Fernanda Padovani, que é mentora, nutricionista e uma terapeuta integrativa aí, que vai compartilhar suas experiências sobre endometriose, a grande endometriose. Qual é a causa da endometriose, Fernanda? É parasita, é toxina, é plástico, é vacina? O que acontece? É tudo vacina hoje, né? Então, eu costumo falar que é uma pitada de cada coisa, né? Geralmente, o que nos adoece nem sempre é uma única causa. As doenças, elas em sua maioria, elas são multifatoriais. Só que mais do que um CID, né, mais do que um diagnóstico, hoje mesmo eu atendi uma paciente, tinha solicitado exames para ela, porque ela tinha a clássica da endometriose, que a gente vai falar ao longo do nosso encontro hoje, e uma das perguntas que ela fez, né, foi assim, nossa, mas eu vou a médicos há tantos anos, eu trago essas mesmas queixas e ninguém nunca me pediu isso antes, né? Porque muitas vezes os sintomas das nossas mulheres, as queixas das nossas mulheres, eles são muitas vezes negligenciados. E às vezes ser normal, né, está comum, é bem diferente de ser normal. Então, quais são os comportamentos? Todas as mulheres que têm endometriose é pela mesma causa? Não. Por isso que o tratamento não pode ser o mesmo. Então é isso que a gente vai falar, né? Como é que está a endometriose no mundo? Como é que está a endometriose no Brasil? Quais são os principais sintomas para você que está aqui hoje e é portadora de endometriose, ou principalmente se você é profissional da área da saúde, né? Vai estar com a gente. Está chegando, hein, Johnny? Está chegando. Tá Vai chegando. estar com a gente daqui a 2 meses, né? No nosso evento. E ter estratégias, primeiro, para eu saber, é aquela frase, né? Aquele ditado: se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, né? Porque não sei para onde eu estou indo. E aí, para que caminho a gente está indo para cuidar da saúde dessas mulheres? No último nosso encontro, a gente falou sobre infertilidade, depois a gente falou sobre a mulher, né, 40 a mais, os desafios ali da mulher 40 a mais, transição de menopausa. E hoje a gente vai falar sobre a endometriose. A endometriose ela é uma doença crônica, inflamatória, estrogênio dependente e de cunho autoimune. Então, o que é essa endometriose? A gente tem, né, o nosso aparelho reprodutor feminino. Então, menstruei, né, não engravidei, descama aqui o endométrio e desce e vira menstruação. Só que, muitas vezes, esse tecido, né, endometriótico, o endométrio, ele cresce fora da cavidade uterina. E é um dos principais gatilhos para infertilidade, para abortos de repetição, né? Para quem está na reprodução assistida, para falha de implantação, então transfere o embrião para o endométrio e o endométrio está inflamado. Então, a endometriose, né, ela não adianta apenas a gente que a gente escuta por aí, o chia amarelo é bom para endometriose, a unha de gato é bom para endometriose, mas todas as mulheres com endometriose vão ter indicação de chia amarelo de unha de gato? Não. Então, mais do que trazer aqui hoje para vocês estratégias de alimento, de suplemento para controlar a endometriose, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa cuidar do nosso terreno biológico.
Porque aquela frase lá de Hipócrates, a doença não chega num corpo saudável. Se o seu corpo está saudável, se o corpo do seu paciente está saudável, as coisas vão chegar, mas vão ter um impacto muito menos agressivo. E o que, que a gente precisa fazer? O que a gente está batendo na tecla, né, desde a nossa primeira aula, cuidar desse terreno biológico, limpar, desinflamar, desintoxicar, cuidar dos nossos órgãos-alvo, para a partir daí a gente promover saúde. E olha que curioso, em média, de 15 a 18% das mulheres são acometidas pela endometriose, que dependendo da região que ela se encontra, ela pode também ser chamada de endometrioma, quando os focos da endometriose acontecem nos ovários, com adenomiose, quando o foco da endometriose acontece ali dentro do nosso endométrio. Tá? E no mundo, hoje, a gente tem entre 190 e 200 milhões de mulheres barra meninas em idade reprodutiva em todo o mundo. Hoje, eu atendi uma paciente de 15 anos de idade. Ela precisa tomar remédio para cólica durante os 7 dias da menstruação. As cólicas são incapacitantes. A mãe precisa buscar na escola, ir para o hospital, tomar medicação na veia. Até comentei com a minha secretária hoje, eu falei assim, nossa, mas ela tem todas as queixas e os sintomas de uma mulher com endometriose. E de uma maneira até assustadora e muitas vezes inexplicável, isso não é identificado. Então, não é uma doença que acomete mulheres, porque 15 anos é uma menina ainda. Então, o que está acontecendo? Por que os números estão aumentando? E por que cada vez mais cedo as nossas meninas estão com doenças de mulheres que eram para estar, né, 40 a mais, que nem eu, ou mulheres na melhor idade? Porque o nível de exposição e de inflamação a essas toxinas, elas têm acontecido de uma maneira muito mais evidente. A gente vê meninas de 15 anos colocando prótese de mama, meninas de 15 anos fazendo harmonização facial. Isso tem um custo, né? A conta, ela acaba chegando. Só no Brasil, a gente tem mais de 8 milhões de mulheres sofrendo com endometriose. Então, infelizmente, quem trabalha com saúde da mulher, né, esses dados, como eles estão aumentando, cada vez mais a gente vai ver as mulheres chegando no nosso consultório adoecidas. E será que a gente, enquanto profissional, está preparado para cuidar dessas mulheres? É a mulher 40 a mais, que não quer ter filho, mas que está cheio de fogacho, que está sem libido, que morre de enxaqueca, com depressão e melancólica, é a menina de 15 anos que está começando a ter crises de pânico e ataques de ansiedade toda vez que vem a menstruação. Tamanho é a dor e o desconforto. São aquelas mulheres que sofrem com a infertilidade. E olha que surreal isso. Hoje, a gente tem 1 para cada 6 casais com infertilidade. E na endometriose, no Brasil, 1 a cada 10 brasileiras, uma tem endometriose. E o que é mais assustador? 6 em cada 10 sem diagnóstico, ou seja, ela está sofrendo, muitas vezes ela leva para o profissional aquelas queixas e ela não consegue ter um diagnóstico específico, preciso e assertivo para auxiliá-la dentro daquele contexto. E os dados trazem para a gente também que cerca de 21% delas precisam ser hospitalizadas. Então, é aquela paciente que fala para você, doutora, doutor, eu adoeço a cada mês no meu período pré-menstrual. Porque, às vezes, a paciente fala, mas eu não tenho cólica, eu não tenho fluxo menstrual intenso. E é verdade, nem todo mundo vai ter os mesmos sintomas. Então, aquela paciente que queixa para você e que vai falar, olha, eu tenho dor
que irradia para a lombar no período pré-menstrual, ou quando desce a menstruação, aquela sensação de perna pesada, de perna cansada. É aquela paciente que fala assim, nossa, é estranho, mas para fazer xixi, às vezes eu sinto uma pressão ali no baixo ventre, uma dor, um incômodo ao urinar. Parece que vai dar, né? Isso eu escuto, parece que vai dar cistite, parece que vai dar uma infecção de urina, eu faço o exame, não tem nada. Então é o que a gente chama de, são os 6Ds, né? A disúria, que é essa dor para urinar, a dor que irradia para a região da lombar, a dismenorreia, que é aquela cólica. Uma coisa é a gente sentir a contração, porque está limpando ali o endométrio e vai descer o sangue menstrual. Outra coisa, eu precisar tomar remédio, está errado, porque menstruar é fisiológico. Então, eu sempre falo, não é para os meus pacientes, né, para os alunos, não é normal você sentir dor para fazer cocô, dor para fazer xixi, não é normal você sentir nenhum tipo de dor. Então, ter cólica menstrual não é normal. Uma coisa é aquela dorzinha discreta, que talvez com olhinho essencial, eu gosto de usar muito óleo essencial de gerânio, óleo essencial de gengibre na região do abdômen, a gente pode utilizar ali com óleo carreador de semente de uva, ou óleo carreador de gergelim. Então, aquela cólica que eu preciso tomar remédio, o corpo já está falando que tem um padrão inflamatório ali muito grande. O que é bacana? A gente pode colocar aquelas bolsinhas de água quente. A gente, para quem é daqui, né, da medicina chinesa, que nem eu, a moxa, que é como se fosse um bastão de uma planta que chama artemisia, ou tem moxa também com outras misturas, mas basicamente a tradicional é com artemisia, que aí o calor, ele favorece o quê? A vascularização, a irrigação, a oxigenação do tecido. Então, as portadoras de endometriose, elas se beneficiam de chá de gengibre, elas se beneficiam do chá de canela, tudo que aquece, ajuda a melhorar, tudo que traz calor, melhora a irrigação, a vascularização, a oxigenação. Por isso que às vezes a avó falava, olha, você está menstruada, não pode ficar com esse pé descalço no chão gelado, faz mal. Toma um chazinho, minha filha, coloca uma bolsinha de água quente. E algo que é muito legal também para diminuir esse processo inflamatório, eu gosto de utilizar com as minhas pacientes, é um produto da Fisioquântica que chama Dolvita, né? O Dolvita ou o Primavita. O Dolvita, ele é a frequência, né, dos ovários, então ele ajuda a cuidar dos equilíbrios ovarianos. E o Primavita, ele auxilia a tratar desequilíbrios uterinos. Então, às vezes eu pego um óleo essencial, em vez de colocar um olhinho carreador, eu coloco o Dolvita ou o Primavita, e ali na região dos ovários, 3 dedos ali abaixo do umbigo, também ali na região pélvica, a gente vai massageando, ajuda a diminuir bastante esse processo inflamatório da pelve. A gente tem o Dolvita e o Primavita em gotas e tem em gel. Então, às vezes, pode ser o de gel ou pode ser o próprio de gotas, a pessoa toma e ela coloca ali na região do abdômen. Né? O quarto D é a dor para evacuar. Será que a gente pergunta para as nossas pacientes mulheres como é que é no período menstrual? Ou se a gente só pergunta como é que é o funcionamento do intestino e às vezes está preocupado só com a escala de Bristol. Lembra a escala de Bristol, que tem lá de 1 a 4 para avaliar a questão das fezes, que é se é fezes de bolotinha, de cabretinho, se são fezes pastosas, se são fezes mais diarreicas, ou se é aquele cocô lindo que a gente deseja, que é aquele cocô, as fezes ali em forma de banana. Então, a gente precisa perguntar para as nossas pacientes, você sente dor no reto? Você sente pressão no reto? Você sente no ânus fisgada, pontada, agulhada, algum tipo de incômodo? Para evacuar, essa dor acontece porque, às vezes, para aquela mulher, para aquela paciente, aquilo ali para ela é o normal, aquilo ali para ela é o padrão. Mas não é para a gente sentir esse tipo de dor, às vezes na forma de pressão.
O outro D é a dispaurenia, que é dor na relação sexual. Não é para ter dor na penetração. Então, uma das perguntas que a gente faz é: você sente algum tipo de dor na penetração? Em alguma, sinto em todas as posições ou em alguma posição específica? Porque é claro que às vezes depende da anatomia, né, do tamanho do pênis, da espessura do pênis e o tamanho e a profundidade daquele canal vaginal. Então, às vezes quando a paciente fala sinto, mas só com esse parceiro atual que era assim, com outros parceiros você também sentia? Porque muitas mulheres, elas não têm prazer no sexo, não é nem porque às vezes não conseguem chegar a um orgasmo, mas porque é ruim, tem dor, tem desconforto, ele é incômodo, né? A dor pélvica, né, é o outro D. Então, a endometriose, ela pode ser gatilho para infertilidade, porque se é o endometrioma, ele vai estar deixando esse líquido, né, o fluido folicular, como a gente chama, mais tóxico. Então, ela piora a qualidade do óvulo, ela interfere na evolução e no processo de amadurecimento desses folículos, tá? Quando é a adenomiose, ela pode gerar perdas gestacionais. Os guidelines, né, nos trazem que até o terceiro aborto é normal. A gente não precisa rastrear, não precisa investigar. Eu falo que quem inventou isso não é mulher, e se foi mulher, ela nunca teve um aborto. Porque pessoas que, assim como eu, que tiveram uma perda gestacional, você falar para a mulher, é assim mesmo perder? É assim, não que a primeira gestação, porque isso eu tenho escutado muito no consultório. Ah, não, é porque eu tive uma perda e o meu profissional de saúde falou que a primeira é comum mesmo a gente perder. Não, gente, não é comum perder. O comum é essa gestação evoluir, o comum é essa gestação evoluir bem e a gente chegar em casa com um bebezinho saudável no colo. Então, não é normal, né, ter perda gestacional. Então, às vezes, aquela mulher que teve uma perda, duas perdas gestacionais, às vezes ela pode ter a adenomiose, sem ter fluxo intenso, sem ter fluxo severo, porque o que muitas vezes é comum? Muito fluxo menstrual, aquele vermelho mais escuro, aquele vermelho mais grosso, aquela menstruação com aqueles coágulos que saem como se fossem umas placas. Tem paciente que relata e fala assim: nossa, doutora, eu elimino, às vezes, parece que sai um bife. Você imagina uma mulher eliminar um coágulo do tamanho de um bife. Imagina o metabolismo do ferro dessa mulher. Então, aquela sua paciente fala assim: nossa, doutora, desde novinha, desde menina, que eu tenho essa anemia que me persegue. Talvez essa anemia seja por esse excesso de sangue que essas pacientes acabam perdendo, né? Então, o que é importante a gente considerar? Sintomas intestinais, que às vezes você vai perguntar, tem dor na relação? Não. Tem dor no reto, pressão agulhada? Não. Tem dor que irradia para a lombar no período pré-menstrual ou quando desce a menstruação? Não. Aí você fala, então não tem endometriose, né? Porque às vezes a paciente não tem a endometriose clássica. Então, o que a gente deve perguntar? Às vezes o paciente que tem distensão abdominal, é aquele paciente que fala assim, doutora, eu fico parecendo um baiacu. Eu acordo magrinha, sequinha, e no final do dia eu tô lá estufada, distendida, que é o que a gente chama de barriga de endometriose. É a paciente que parece que está grávida, sem ter um bebê ali dentro, e não é só tecido adiposo, não é só porque ela está fora do peso, ou porque ela está gordinha, é um estufamento, uma distensão abdominal. É aquela paciente que você pergunta para ela como é que é o funcionamento do seu intestino no pré-menstrual ou quando desce. E, doutora, o meu intestino, ele solta no pré, ou eu tenho diarreia no pré, tá? Então, ou aquela pessoa que vai falar para você, Johnny, eu acho que teu microfone está ligado. É aquela paciente que fala para você que o intestino dela oscila entre constipação e diarreia. É aquela paciente que tem sintomas urinários, faz o exame, não tem ali cistite, não tem infecção de urina, não tem cálculo renal.
tá? É aquela paciente que tem uma frequência urinária menor, ela tem mais urgência urinária. É aquela pessoa que fala assim: nossa, mas parece que minha bexiga não consegue ficar cheia há muito tempo, que eu chego lá no banheiro, tô morrendo de vontade de xixi, chego lá, faz só uns pinguinhos, faz só um pouquinho de xixi, porque a endometriose, o paciente pode ter foco de endometriose no útero, no ovário, na trompa, na bexiga, no rim, no reto, na vagina. Tem pacientes que podem ter foco de endometriose no diafragma. É aquela paciente que sofre de dor na coluna, que fala que tem dor na costela e que faz um monte de raio-x e tá tudo ok nas costelas, mas é um foco de endometriose ali. E o que é pior? Uma mulher, né, uma criança que foi gestada numa mulher com endometriose, aquela criança, aquela menina aumenta as chances de endometriose de uma maneira considerável, porque essas células endometrióticas vão chegar naquele feto. E endometriose não acomete só as mulheres. Ah, não, Fernanda, agora aí já é demais. Homem com endometriose? Sim. Porque se ele foi gestado numa mulher com muitas lesões de endometriose, essas células endometrióticas estarão dentro desse feto. Não no útero e na trompa, porque homem não tem útero nem trompa. Mas ele pode ter um foco de endometriose no cérebro, um foco de endometriose no nariz, um foco de endometriose no pulmão. Não é comum, mas acontece. Aquela paciente que é infecção, né? Azitus, infecção do trato urinário de repetição, e de repente ela faz o exame de cultura e não tem bactéria, mas ela tem a clínica toda da infecção de urina de repetição. Então, pode ter um foco da endometriose na bexiga. Às vezes aquelas mulheres com vaginose de repetição, com cândida de repetição, com leucorreia de repetição, pode ter foco de endometriose no canal vaginal, na vagina, tá? Então, aquela mulher que ela fala que ela consegue chegar no orgasmo, mas depois que ela chega no orgasmo, ela tem dor. Porque o que acontece? Enquanto eu estou no sexo, né, os hormônios do bem-estar, do prazer, da felicidade, lubrificação, estou feliz, estou com excitação, e aí depois a vascularização ela está maior, e aí depois que acaba ali o orgasmo, vem um relaxamento, e depois às vezes vem uma contração. Então, isso também pode ser indicativo, né? Então, olha quantas queixas que não necessariamente vão ter a ver com o ciclo menstrual. É aquela paciente que queixa da fadiga crônica, daquele cansaço, é uma indisposição. O pessoal aqui no Goiás, né, que a gente fala aqui perto, o pessoal usa muito um termo, fala assim, estou com falta de coragem. Então, é aquela pessoa que está prostrada, cansada, esgotada. Aquela paciente com muita enxaqueca, dor de cabeça. Lembra que para quem já está aqui, né, e vem acompanhando a nossa maratona de aulas, o fígado rege ciclo menstrual. O fígado, ele manda comando para descer o sangue menstrual. Então, dor de cabeça, enxaqueca tem muito a ver com o meridiano do fígado. Por isso que quando a gente cuida do fígado, alcachofra, artemisia, dente de leão, aloe vera. Quando a gente faz os detox do fígado, hepatodetox, multiflower. Então, quando a gente cuida do fígado, a gente está fazendo detox, a gente está fazendo fase 1 e 2 de detox, a gente está ajudando a cuidar dessas dores, essa inflamação dessas mulheres com endometriose. Às vezes a mulher que tem sintoma torácico. Então, aquela dor, às vezes, pode ter um foco de endometriose ali. Às vezes, aquela paciente fala assim, nossa, doutora, doutor, eu nem sei se tem alguma coisa a ver, né? Mas vai que tem, eu vou falar. Nossa, eu sinto uma dor no ombro terrível. Então, fazer uma ressonância magnética da pelve com preparo intestinal para rastreio de endometriose.
A transvaginal, o ideal seria a transvaginal, né? Porque quando você submete o paciente à ressonância, tem toda aquela poluição eletromagnética. O que eu oriento os meus pacientes antes de fazer o exame? Que não é um exame que ele vai ligar hoje, vai ter hoje, né? Para poder realizar. Ele vai ter ali, ligar, ver com convênio, autorize e tal. Então, pelo menos ele vai ter um delay de 10 dias, uma semana. A gente usa o Bioquantic, que o Bioquantic ajuda a neutralizar o impacto da poluição eletromagnética, porque a ressonância magnética, o que vai acontecer? Tem a poluição eletromagnética e ainda tem aquela carga tóxica, né, cheia de metal pesado do contraste que a mulher vai precisar receber. Então, a gente faz o Bioquantic junto com o hepatodetox, antes e depois, quando o paciente vai fazer uma ressonância, o paciente vai fazer uma tomografia, a um paciente, né, que está ali na quimioterapia, na radioterapia. Então, ajuda a minimizar o efeito. Então, o ideal seria a transvaginal com preparo intestinal para rastreio da endometriose, porque é um médico especialista em endometriose, né, um ginecologista, especialista em endometriose, especialista em imagem. Porque às vezes a gente imagina que a ressonância é padrão ouro. E às vezes nem sempre vai aparecer uma mínima lesão de endometriose na ressonância. E aí o especialista com ultrassom, às vezes ele fica ali 30, 40 minutos fazendo aquela transvaginal para dar aquela investigada e aquela rastreada. E aí, olha que curioso, né? O Johnny perguntou, e aí, qual que é a causa, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Qual que é a causa da endometriose? Hoje a gente vai falar de algumas coisas, né? No nosso curso, que ele tem a possibilidade tanto de ser presencial quanto online, aí a gente vai destrinchar bastante tudo isso, que a gente vai ter ali, né? Praticamente ali 1 hora e meia para a gente falar só sobre endometriose. O que que acontece? Quem está acompanhando a gente aqui, né, das outras aulas, eu falo tanto que a saúde bucal, a odontologia, ela é fundamental para a nossa saúde, principalmente quando a gente fala em saúde da mulher. A gente tem um estudo científico muito legal que ele fala que mulheres com endometriose têm um risco bruto aumentado de 13 vezes as lesões de endometriose. Quando essas mulheres com endometriose têm no corpo delas a presença de metais tóxicos. E os principais são cádmio, chumbo, arsênico e mercúrio. Aí você imagina aquela sua paciente com endometriose, que tem 1, 2, 3, 4, 8, 16, igual eu atendi uma paciente com 16 amálgamas na boca. Eu até brinquei com ela, eu falei assim, olha, mais importante do que a minha consulta, o meu tratamento, é você procurar um dentista biológico para fazer esse detox. E aí, nesse intervalo de tempo, enquanto o paciente vai preparar o corpo para fazer a retirada segura dos amálgamas, a gente pode fazer, né, o detox de metal, usar o quelanthus com esses pacientes, aloe vera, clorela, espirulina, os próprios cogumelos também, o reishi, algaricus blasei, né, a zeólita é carro-chefe para isso, para fazer esse detox de metal. Então, esse artigo que eu estou falando para vocês e vou trazê-lo na íntegra, porque no nosso curso ele vai estar recheado, né, de informação e bibliografia para vocês irem atrás e pesquisarem. Mulheres, né, que têm ali essa quantidade de mercúrio aumentada, ela aumenta em 13 vezes as lesões da paciente com endometriose. E aí, se a causa daquela paciente principal são os amálgamas, não adianta fazer detox apenas. A gente precisa tirar o comportamento que adoece. Lembra? Não tem como eu me curar no ambiente que eu adoeci. E ali aonde a gente tem uma carga grande de arsênico, perfume e produtos de cosméticos com cheirinho. E aí as pessoas passam o perfume pescoço, no pulso, uma das principais áreas nossas de vascularização. Então, o detox de metais,
ele é um passo fundamental da paciente no tratamento da paciente com endometriose. E aí a gente está numa era desses cigarros eletrônicos, né, que tem uma quantidade, libera uma quantidade de cádmio ali muito grande. E será que a gente, enquanto profissional, a gente está orientando o nosso paciente sobre hábito e estilo de vida? Porque às vezes o paciente ele está picando a carne, a verdura, o legume naquela tábua que é de plástico e as microesferas de plástico estão indo para o alimento. Quantos de vocês que estão aqui me ouvindo usam às vezes? Não, eu uso sal grosso lá em casa. Eu estou usando sal rosa do Himalaia. E aí compra no supermercado aquelas embalagens que o moedor é de plástico. E aí toda vez que eu estou girando ali, seja o moedor de pimenta, o moedor do sal, tem microesferas de plástico caindo ali, né? Os parabenos, os petrolatos, todos esses derivados do plástico também são gatilho para aumentar as lesões de endometriose. Por isso que a gente tem que perguntar para o paciente: tem algum pino, prótese, implante, a contenção do aparelho? Mulheres que têm endometriose e que têm prótese, seja na mama, seja no glúteo, as próteses, eles têm uma carga tóxica de metal. Ah, Fê, mas aí nem toda paciente vai tirar o silicone, com certeza. Mas o que que a gente vai usar para limpar esse terreno biológico? O que que a gente vai utilizar para destoxificar o corpo? Todas essas toxinas que eu falo bastante. Por quê? Porque a vida moderna está lotada de toxinas. E o tal desses disruptores endócrinos, né? Principalmente ali mercúrio, alumínio e arsênico, eles alteram a nossa cascata de hormônio. Então, se é um disruptor endócrino, um desregulador endócrino, ele está alimentando a dominância de estrogênio que é tão presente nessas mulheres com endometriose. E para quem já trabalha com isso, o que é comum a gente achar? A paciente com lipedema e que tem endometriose. Porque se tem lipedema, tem inflamação. Lipedema também é de dominância de estrogênio. E aí, muitas vezes, por que é comum em pacientes com endometriose, processos de autoimunidade tireoidiana, a doença de Hashimoto, ou às vezes até um hipotiroidismo, um hipertiroidismo, o mercúrio compete com os hormônios tireoidianos. Então, quando a gente faz o detox, a gente está diminuindo o processo de inflamação. Fê, então você está me falando que as lesões de endometriose, elas podem serem minimizadas? Sim, as lesões de endometriose, elas podem diminuir, e dependendo do tipo de lesão de algumas pacientes, que a gente não está vendendo milagre para ninguém, a gente vende a resultado, né? Então, essas lesões, eu já tive paciente com adenomiose, mais de uma, postei lá no meu Instagram, fernanda.padovani, de remissão, porque a gente não pode falar cura, né? Para mim, quem cura é Deus. Mas que as pacientes podem sim entrar em processo de remissão, e aí o excesso desse mercúrio alimenta a endometriose, que aí alimenta um hipotiroidismo. E olha como básico, gente, é o básico. Desinflamar, desintoxicar e reequilíbrio do terreno biológico, a gente consegue, né, resolver tantas situações. E aí, o que que acontece? Quanto mais essas toxinas, né, os agrotóxicos, os pesticidas, os produtos de cuidados pessoais, os produtos de beleza, tem pessoas que adoram cheirinho, e aí fica ali aquele cheirinho de tempo em tempo, tss, bombeando ali automaticamente a pessoa respirando ali aquelas toxinas. Então, essas toxinas, esses desreguladores, eles alimentam essas células endometrióticas, ele favorece a proliferação dessas células endometrióticas. E aí, o que a gente pode utilizar, né, de interessante para melhorar, para diminuir
né? A gente já viu algumas coisas que podem ser gatilho, e o que, que a gente pode utilizar para corrigir aí esse terreno biológico? O ciclo das sementes. Fernanda, mas eu já ouvi em outra aula sua falar que você não é fã de semente. Pacientes com processos de inflamação autoimune, igual os pacientes de endometriose, eles deveriam evitar coisas com casca, por conta das lectinas. As lectinas têm esse potencial efeito inflamatório. Então, o ciclo das sementes consiste em a gente consumir 4 tipos de sementes específicas, de acordo com 2 fases específicas do ciclo menstrual. Então, geralmente, a gente começa a fase 1 na lua nova, e aí a gente vai usar a semente de gergelim e a semente de linhaça, e na segunda fase a gente vai usar a semente de girassol e a semente de abóbora. E aí a gente pode usar o óleo da semente de girassol, o óleo da semente de abóbora, o óleo da semente de linhaça, o gergelim, eu gosto de utilizar o gergelim preto, ele tem mais benefícios de detox estrogênico do que o gergelim branco. E aí a gente pode usar esse gergelim torrado, né? Ou o gergelim torrado na forma de gersal, mistura com sal e usa às vezes ali na alimentação, ou o gergelim preto, tritura bastante ele e faz ali na forma de tahine. Porque por que a endometriose favorece também a infertilidade? Então, diminui o perfil, aumenta o perfil inflamatório, diminui a fertilidade porque a qualidade dos óvulos fica ruim, mas porque se aumenta o estrogênio, diminui a progesterona. E qual que é o nome? Progesterona, progestare. Então, a progesterona, quando a gente faz esse detox de estrogênio, a gente consegue diminuir os níveis de estrogênio e aumentar os níveis de progesterona. E quando a gente lembra lá de intestino, do nosso estroboloma lembra estrogênio. Se você não está cuidando do intestino da sua paciente, e se o intestino está inflamado, o tal das beta-glucoronidases ficam aumentadas. E aí todas as toxinas que eram para ser metabolizadas e excretadas pelas fezes, o que que acontece? Volta para a corrente sanguínea aquele estrogênio, alimentando ovário policístico, lipedema, endometriose, miomas, pólipos, cistos, tudo que é de dominância de estrogênio. E aí a gente gosta, né, de utilizar bastante também homeopatias, e a gente pode usar a homeopatia com a frequência do útero, a homeopatia com a frequência dos ovários, o Vitex Agnus, né, que é carro-chefe para fazer detox estrogênico. A gente pode usar o Vitex Agnus na forma de tintura, na forma de homeopatia, na forma de cápsula, e aí eu vou ensinar isso para vocês no curso, as concentrações, como usar, o que combina com o quê. Né? A gente pode usar também unha de gato com a graviola, às vezes a graviola tem um efeito antitumoral, tem um efeito anti-inflamatório ali muito grande, né? O cônio, a sépia, o apis mellifica, algumas homeopatias que têm um efeito ali bastante positivo, e gosto de utilizar bastante também os florais quânticos. Então, o Femicept, ele é um carro-chefe para paciente que tem endometriose. O Femicept, ele ajuda a limpar os nossos receptores hormonais e automaticamente fazer o detox ali desse estrogênio. Então, a gente pode fazer uma combinação do hepato detox com o Femicept, o próprio ômega 3 também vai ser interessante, a geleia real, o óleo de prímula, o óleo de borragem, né? Então, olha quantas estratégias a gente tem para poder cuidar dessas pacientes com endometriose. O Johnny citou, né, lá no começo, Fê, né, o que pode, né, causar a endometriose? Parasita pode. A gente vai ver na nossa aula que a doença de Lyme, a doença do carrapato, ela pode ser gatilho para paciente com endometriose. E aí a gente vai aprender no nosso curso
Como que a gente vai dosar isso? Qual que é o exame que eu tenho que pedir? E se o exame da minha paciente der positivo, como é que eu trato Lyme nessa minha paciente? Né? Vacina é a causa. Nunca acho que é uma coisa só, mas os adjuvantes, o corante, o conservante, o estabilizante, em muitas vacinas, as que têm o princípio ativo como mercúrio, aquilo pode ser um gatilho. Aqui tem o alumínio como princípio ativo, aquilo pode ser um gatilho. E não vamos longe, não. O Neutrofer, que seu paciente está usando, que se a gente ler a bula do Neutrofer, ele tem alumínio, ele tem titânio, ele tem lactose, ele tem talco, ele tem metilparabeno, propilparabeno. Então, a gente pesquisar tudo que o nosso paciente está usando, avaliar a bula de tudo que o nosso paciente está usando. A gente pode utilizar equipamentos biofísicos, por exemplo, para fazer esses detox. A gente pode usar homeopatias, florais quânticos, fitoterapia, suplementos, cardomariano, complexo B, clorela, né, o próprio gengibre, N-acetilcisteína, glutationa, glucarato de cálcio, metilfolato, todos ali os princípios ativos que a gente usa para fazer fase 1 e fase 2. E aí, quando a gente pensa, né, ainda para a gente pensa ali na nossa microbiota intestinal, na sua paciente com endometriose, você parou para pensar que ela também pode ter doença celíaca, ela pode ter autoimunidade para o glúten, ou a sensibilidade ao glúten não celíaca? É muito comum nas nossas pacientes com endometriose a gente investigar a intolerância à histamina, intolerância à lactose, paciente com SIBO, com SIFO, né, com outros processos ali inflamatórios. A intolerância à histamina, que é algo que eu amo e que eu vou falar bastante no nosso curso, a histamina, ela potencializa o efeito inflamatório do corpo, ela potencializa os sintomas da endometriose, de gases, diarreia, constipação, de cólica intestinal. Então, grande parte das manifestações de trato gastrointestinal da paciente com endometriose pode ser da intolerância à histamina. Aí você já fala, gente, eu já tirei glúten, gente, eu já tirei lácteos, eu testei tudo na biorressonância, fiz os alimentos igual a biorressonância deu, mas parece que ainda tem alguma coisa que ainda não melhora. Aquela paciente lá que fala do empachamento, do estufamento. Então, a intolerância à histamina pode potencializar as cólicas intestinais. E aí a gente tem, né, ativos como a enzima DAO, como o Stamitox, que ajuda a diminuir aí esse perfil inflamatório. Então, essa nossa live de hoje, o que eu falei até agora, é só uma palhinha do que a gente vai ver sobre endometriose, sobre exames, estratégias de tratamento, planos de ação e estudo de caso, para que assim como eu faço no meu consultório, para que vocês consigam, através desses novos conhecimentos, também começar a gerar o processo de remissão na alimentação, na vida, nos suplementos, né? Devolver vida, trazer qualidade de vida, melhorar a fertilidade dessas pacientes que sofrem com endometriose. Porque muitas vezes, o que essas mulheres escutam? Ah, relaxa, usa anticoncepcional, que faz o bloqueio, e tá tudo certo. E não tá. Porque o anticoncepcional, ele vai fazer o bloqueio, mas a causa, o gatilho da inflamação, ele continua ali. E entrar na menopausa, para algumas mulheres, pode até diminuir o perfil de inflamação e as queixas clássicas da endometriose, porque o paciente não vai estar menstruando, mas também não é a solução dos problemas, né? Então, no nosso curso, a gente vai ter muita informação boa. Verdade, verdade. Um show de aula, né? Um show de aula. Então, na verdade, a inflamação que é o problema.
Exatamente. Da onde está vindo essa inflamação? Como investigar? Como rastrear? E aí a gente vai falar dos 7 principais causas. Aqui a gente falou de 2, 3, as 7 principais gatilhos, né, que são potencialmente ali causadores dessa endometriose e as nossas estratégias de tratamento integrativas para poder auxiliar essas mulheres saírem da dor e terem, né, realmente viverem, terem qualidade de vida. Poxa vida, e realmente, né, é preocupante o que está acontecendo hoje com essa questão aí de mulheres jovens, como você comentou, de estar com esses processos infecciosos já, né? A gente está vivendo mais, né? Mas está vivendo mais tempo doente também, né? E muitas mulheres tomando anticoncepcional desde jovens para ajudar a reprimir essa situação aí da endometriose. E não sei se só você, Fernanda, eu tô ansioso pro teu curso aqui, né? As pessoas comentaram no chat que também estão ansiosas para o teu curso aqui, né? Que vai ser, que a gente vai trazer você até Porto Alegre aqui e vão ter muitas É pessoas isso que vão aí. presencialmente e também a gente vai fazer essa transmissão online. Então você pode assistir esse curso de qualquer lugar do mundo ao vivo, né? Que a gente tem essa possibilidade aí de fazer esse grande evento aí e de trazer o teu conhecimento para a gente poder ajudar essas mulheres aí que realmente estão. Ah, e você comentou homens também, né? Então, Não é comum, mas acaba acontecendo, né? Então, é o que você falou, por que que está cometendo cada vez mais meninas? Porque se todos estamos mais inflamados e eu engravido inflamada, o meu bebê, ele já tem de 15 a 20% a mais de chance de desenvolver essa endometriose. Então, e os dados, e por que que assusta mais? Porque a endometriose, ela não vem sozinha. Daqui a pouco o paciente vem um Hashimoto, vem uma fibromialgia, vem lúpus, vem vitiligo, porque é o sistema imunológico colapsando. é um desequilíbrio psiconeuroendócrino imunológico. Exatamente, é isso aí. E aí a gente quer cuidar do eixo hipófise adrenal ovariano, né, para poder fazer essa regulação. Então, melhorar a qualidade desse endométrio, melhorar essa receptividade desse endométrio. E o principal, né, porque assim, a gente que trabalha com mulher, que recebe no consultório, é aquela paciente que ela está sofrida, ela está esgotada. Muitas vezes ela já procurou inúmeros profissionais de saúde e que a gente precisa, o que eu sempre falo isso, a gente precisa ser a transformação na vida do nosso paciente daquilo que ele precisa. E a gente só consegue ter esses resultados diferentes com conhecimento. E o conhecimento integrativo, eles nos traz essa possibilidade, porque eu não vou falar só de florais quânticos, eu não vou falar só de homeopatia, eu não vou falar só de nutrição, eu não vou falar só de fitoterapia brasileira, eu não vou falar só de fitoterapia chinesa, de ginecologia natural, a gente vai falar de tudo isso, né? Então, quanto mais estratégias a gente tem, né, quanto mais cartas na manga a gente tem para fazer o manejo daquela situação de saúde do paciente, esse é o que faz o nosso diferencial. E aí eu preciso ficar investindo rios de dinheiro em tráfego pago? Não preciso, porque é o boca a boca, é o resultado que eu gero no meu paciente que faz com que o meu consultório fique lotado. O que faz o meu consultório ficar lotado e eu ter lista de espera é a competência, é o conhecimento para gerar um resultado de excelência. E é isso que É, eu quero compartilhar com quem estiver conosco lá daqui a 2 meses. além de você ser uma pessoa que tem um conhecimento diferenciado, um QI diferenciado, você também dedica muitas horas da tua vida, do teu dia a dia, para estudar cada vez mais, né? Então, é isso Exatamente. que a gente está querendo proporcionar para vocês, né? E você que compilou, juntou esse conhecimento ao longo dos anos, você poder, né, dar mastigado, direcionado, porque você passou por quantos caminhos você passou? Pela tua parede aí foram algumas dezenas de caminhos, né? E é o que a gente quer fazer, é isso, é trazer a experiência detalhada num mapa, né? Porque qual que é o segredo? É estratégia.
E que estratégia que a gente vai usar para cada uma dessas situações? E a gente não vai falar só sobre isso, né, Johnny? A gente vai falar sobre endometriose, adenomiose, endometrioma, leucorreias, a gente vai falar mulher 40 a mais, transição menopausal, menopausa, né? A questão da doença de Hashimoto, que é muito presente nas mulheres 40 a mais, né, porque é um nível de inflamação aumentado. Então, ele é um curso que, para quem já sabe, vai aumentar ainda mais, né, a sua caixinha ali de conhecimento, e para quem ainda não sabe, está sentindo necessidade de ter conhecimento para cuidar dessas mulheres, né, eu tenho certeza que vai chegar lá, às vezes com a caixinha do conhecimento baixinha, mas com tudo que a gente vai passar lá, vai sair totalmente apto para atender esse público que está cada vez maior e mais carente. É isso aí. O link para você garantir sua vaga está no chat aqui do curso, também vai estar na descrição aqui do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, você pode apontar o seu celular aqui para esse QR Code aqui e falar com a nossa equipe também. E, né, Fernanda, não é só sobre doença, é sobre saúde. Você vai falar sobre saúde, você não vai falar sobre doença, né? Pode Exatamente, ter situações exatamente. aí que você atenda pacientes que não têm nenhuma enfermidade dessa, mas vai ter muito conteúdo para você ajudar a manter a saúde, a qualidade de vida, que isso que importa, acordar de manhã bem, passar o dia bem e dormir bem, né? Tem algo melhor que isso, Fernanda? Me conta. Exatamente, ainda mais nessa era onde a gente está, né? O quanto que as pessoas elas estão adoecidas emocionalmente, né? E esses desequilíbrios emocionais vão refletir lá nas nossas emoções e que vão ter um impacto no corpo. Né? Então, a visão, né, a ideia de quando a gente se uniu aí para trazer esse curso ali, para auxiliar essas mulheres a cuidar da saúde do feminino. E aí a gente, no nosso curso, a gente vai falar sobre várias etapas, né, em várias fases diferentes dessa vida dessa mulher. Olha só, a Tati comenta aqui, Fê, que ela tem endometriose profunda, enxaqueca, cálculo renal, mas quero fazer o tratamento integrativo aqui. Os médicos apenas passam medicação alopática. É verdade, Tati. Nos meus cursos, é curioso isso, o tanto que tem de paciente que faz o curso para como quem diz assim, eu estou cansado de percorrer vários caminhos e não conseguir as respostas que eu preciso. Então, e aí a gente vê que está tudo ligado, né? Fígado comanda o aparelho reprodutor, fígado comanda enxaqueca, e aí na visão da medicina chinesa, Tati, fígado, rins e baço comandam a nossa fertilidade. E fertilidade tem a ver com equilíbrio, não necessariamente só com concepção. Então, quando a gente cuida dos rins, a gente também está tratando, de certa forma, o nosso aparelho reprodutor, e não só cuidando do cálculo renal, né? E que bom que você já tem essa visão integrativa, né? Que pelo menos você já sabe que tipo de profissional você tem que buscar para poder gerar os resultados que você está buscando. A Camila já está com a gente, ela disse que vai tratar as clientes dela. A Gilda, que fala lá da Austrália com a gente, ela pergunta se vai ficar. Eita, Gilda, que legal! Do outro Sim, vai lado do ficar mundo, gravado. literalmente. É, lá é 8 da manhã, 9 da manhã agora. 9 da manhã. Ela fez uma pergunta aqui: como usar linhaça? Você pode dar essa dica para ela? Então, a linhaça sozinha não tem recomendação. A gente usa a linhaça no ciclo das sementes, que o ciclo das sementes a gente combina linhaça com semente de abóbora, de girassol e de gergelim. Eu gosto de usar ela líquida, né? O óleozinho prensado a frio, ou às vezes em alguns lugares a gente acha o pó. Então, a proteína da semente de abóbora, a proteína da semente de girassol, e a gente usa isso dividido com as fases do ciclo para fazer detox de estrogênio. Perfeito, perfeito. Então, gente, está aí a oportunidade para vocês. Para quem não garantiu a vaga ainda, vou colocar no chat aqui novamente, para você garantir sua vaga, para poder participar do curso. Quiser presentear alguém, vai ser um grande presente. Todo profissional da área de saúde gostaria de receber um presente desse. Então, está aí a oportunidade. Fernanda, muito grato mesmo, né, por você compartilhar seu conhecimento. Realmente você é um ser humano diferenciado.
E nós vamos passar um dia muito legal juntos no dia 28 de junho, aqui em Porto Alegre. E também para vocês que estiver à distância assistindo a gente, vai ser muito, mas muito legal, né? Divertido e com muito conteúdo. Exatamente. E quem tiver, for daí ou dos arredores, eu sempre falo, vai lá me ver, me dá um beijo, me dá um abraço, porque quem está em casa tem a comodidade. Imagina, ela lá na Austrália, né? Olha a maravilha de ter a oportunidade de fazer online. Mas quem tiver a oportunidade de estar pertinho, de ter o quentinho, o abraço, aquela troca ali da energia, também vai ser maravilhoso estar presencialmente aí com vocês. Ah, vai ser um grande evento. Vai ser um grande evento mesmo. Valeu, Fernanda. Brigadão. Obrigadão, gente. Um beijo, uma semana iluminada para todo mundo. Tchau, tchau. Beijão, obrigado por todo mundo aí. Tchauzão.